Ô Henrique, essa primeira Diga lá. banda foi o Meriá? Não. A primeira banda chamava Pouso Alto. Ah, Pouso Alto, cara. Tô lembrando, eu fui no show de vocês lá no Ponteio, cara, quando o Ponteio era... Você está entregando a sua idade. Não faça isso. Exatamente, exatamente, cara. Lá na curva do Ah, Ponteio, aquele barracão lá, Pouso Alto. Exatamente. isso mesmo. Tocamos algumas vezes lá. Então, aí depois teve uma casa, cara, ali na Getúlio Vargas, uma esquininha, uma casa que eu Tinha 2 andares. 2 andares, um sobrado. O que foi lá mesmo, cara? Lá teve um lance de reggae também, não teve? Não, tinha uma quarta de jazz lá. Ah, A gente tocava lá às vezes quarta-feira. Lá ah, chamava. Ah, cara, eu sei o nome. O dono do lugar era o Antônio Márcio. Eu não estou lembrando o nome do lugar, mas a gente tocava ali, bem no inicinho, aí depois a gente começou a tocar todos os domingos no Max Aluna, Max Aluna, que exatamente. é na Avenida do Contorno, pertinho do Life Center, né? Uhum. Cara, foi bacana demais aquela época, né, cara? E, a- Opa, e é aí boa, né? começou a bombar mesmo quando, cara? Como é que foi o negócio? Cara, eu posso fazer essas comparações sempre com startup, aquela coisa assim, a história de atingir níveis, né? A, Até a gente ir no Max Aluna, a gente tinha um. Se fosse falar hoje em dia, fala assim, meu EBITDA era tanto. Aí, a partir do momento que a gente começou a tocar no Max Aluna, meu EBITDA dobrou em 6 meses. Ali no Max Aluna, a gente começou a ter um sucesso local bem interessante, bem interessante. Mas aí a coisa explodiu para o Brasil mesmo, só com a ajuda da Sony, né? Uhum. E aí isso foi mais para 93, mais para 94. Aí em 94 a gente já era conhecido no Brasil inteiro. Ô, Beleza. Patrícia, você consegue mandar um link lá para a turma do. Você consegue aí, Marquinhos, mandar lá para a turma do mestrado? Que eles Peraí, estão tentando e não estão conseguindo. eles têm que fazer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ô Henrique, dá uma palhinha pra gente enquanto a gente. Então vamos, né? Vamos lá. Essa aqui é boa. Essa é do nosso tempo. Pô, show de bola. No, sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I backstole and I borrow. Yeah, that's why I'm easy. Everybody singing, please. I'm easy like Sunday morning. Clap your hands. I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday Sunday morning. morning. Oh, yeah. Essa aqui o Marcos sabe, ó. Te ver e não te querer é improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. É incontável, dor incrível. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio
do gelo polar. É ter o estômago vazio e não ter o iFood pra chamar. É ver o céu se abrir e não... Ali... Essa foi ótima, Henrique. Essa foi boa. Uneasy like Sunday morning. Oh, yeah. Já tem 25 na área, é isso mesmo? Não, mas vai encher mais aí, cara, porque foram mais ou menos 370 inscritos, cara. Que isso, hein? Nós tivemos que pedir aumento na plataforma, lá na Simpla. Gente, tem um amigaço, um cara, eu estou emocionado demais aqui agora. Óbvio, todos que estão aqui, adoro vê-los todos, mas tem um cara que esse cara é gigante, esse cara é muito campeão. Gleison Silva. Esse cara trabalhou comigo na Xerox, trabalhou depois comigo na Labtest, puta de um profissional. Aí depois a gente se separou quando eu saí da Labtest para montar Novo Ciclo. E aí o Gleison depois acabou desenvolvendo aquela síndrome, né? A esclerose lateral amiotrófica. E é um cara que movimenta massa e ele vai em bloco de carnaval, ele vai em aquelas corridas todas, tem uma turma que ajuda ele lá nas corridas. É um cara super top e ele está conosco aqui. Gleison, muito obrigado, meu querido. Tudo de bom. Salve, Gleison! O Gleison Silva, o cara fez um baita trabalho conosco. E continua fazendo um trabalho também maravilhoso aí com relação à doença, né? Assim, a conscientização do pessoal e movimentação em busca de tratamento, né? De desenvolvimento de soluções, que é uma doença. Nós perdemos aí agora, há pouco tempo atrás, também um grande atleta, o Gerson, que jogava no ginástico, né? Vocês se lembram dele? Lembro. Foi campeão em Indianápolis, 1987, com aquele time do Oscar Schmidt, do Marcel. Pois é, o Gerson também acabou desenvolvendo ela e aos 60 anos ele acabou falecendo, né? Mas é isso aí, Gleison. Apoiamos demais a sua causa aí, o movimento que você faz e o que a gente puder fazer para ajudar também, estamos juntos, né? Pessoal, aqui ó, o Henrique, tá quase na hora da gente começar, então a gente pode brindar já. Gente, eu convido todos vocês também, como eu tinha falado... happy hour, não é isso? Sexta-feira, 6 horas. Happy hour, todo mundo na boa. E eu e Henrique estamos aqui brindando com Verace, nosso querido Alessandro Fontinelli também, amigaço nosso, consultor também. Vai ter que me mandar mais Verace, viu, Alessandro, depois dessa, viu? Foi pouco. Pode mandar uma caixa cheia da próxima vez, viu? Isso aqui não vai chegar no final da live. Isso aí, ó. E quem tiver disponível, tiver com vontade também, pode juntar aí com a cervejinha, com vinho. Sexta-feira, todo mundo merece, né? Isso aí. Eu começo tocando, é isso mesmo? Então vamos lá. Então toca mais uma, Henrique. Vamos lá, já que é happy hour. Tem uma música que eu gosto muito e deixa eu pegar a letra aqui, que eu não sei colar, eu não sei a letra inteira dela, vocês vão ficar até com raiva de mim. Fazer, pô, mas como você não sabe a letra inteira de uma música do Skank? Falar, acontece. Na verdade é o seguinte, quando o Marcos me convidou para fazer essa live, junto com o... Como é que nós vamos separar aqui? Quem vai chamar o quê? Cardoso e eu fico de Marquinho e ele de Marcão, pronto. Ou Lindgren e Cardoso, aí vocês que mandam. Só sei que é o seguinte, eu achei muito legal porque eu conheço o Lindgren há muito tempo, já tem muito tempo mesmo, e eu acho... deixa eu ver se ela vai estar aqui. Não, peraí, deixa eu pegar ela aqui. É um tempo que nem lembra, né? Nem lembro, É o problema da idade, tá vendo? Você vai chegando uma hora que vai esquecendo tudo. O alemão vai aproximando. Nem fala, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Tenho certeza que vocês conhecem.
Eu sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo, é o velho amor e ainda e sempre. Não diga que não vem me ver. De noite eu quero descansar, ir ao cinema com você, um filme à toa no patê. Cine Que Patê. culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo bem diante do nariz, feliz aqui e não além. O refrão é para vocês. Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu. Me sinto só e sou teu. Me sinto só, me sinto só. Me sinto só e sou teu. Essa é do tempo que o Marcos Cardoso do iFood ia nos shows do Skank, nas festas agropecuárias. Aí, provavelmente nessa época ele era solteiro, aí ficava procurando aquela coisa, né? Mulheres interessantes para que ele pudesse conversar, trocar ideias sobre startups, né? Naquela época não tinha startup, não tinha, Marcos? Não. Não tinha. Era pequeno negócio, né? Exatamente. Daí. Ó, essa música que eu toquei, ela é do terceiro álbum do Skank. O terceiro álbum do Skank é o Samba Poconé, que tem exatamente uma música que o Cardoso estava falando, que é essa aqui, né? Aquela. Aqui. Seu vestidinho preto indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém. Oh, beriram bam bam, beriram bam bam, beriram bam bam, beriram bam bam, beriram bam bam. Esta música, Garota Nacional, é o nosso hit internacional. Com essa música, a gente viajou pelo mundo, tocamos quase 20 países. Primeiro lugar na Espanha. Isso foi... A gente lançou esse álbum em 96, mas esse giro internacional mesmo, grande, a gente ficou acho que quase 4 meses fora do Brasil, foi em 97. Você vê que a Garota Nacional já não é mais uma garota, né? Ela já é quase uma senhora nacional. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora nacional. Henrique, mas pensando nessa música, né, que a gente estava conversando um pouco antes aí, já até fazendo um link com o tema das mudanças de costumes, né, e tal, esse negócio de modelos prontos, né, que a gente está vivendo quebra dos modelos prontos, mas ao mesmo tempo tudo é politicamente correto e tal. Essa música, né, que você estava falando hoje seria quase que linchamento, né? Porque o clipe foi muito ousado, né? Tudo. Quando a gente lançou esse clipe, para a galera ter uma ideia, assim, primeiro que não tinha internet, né? E todo mundo da América Latina, a maioria das pessoas, assim, em todos os lugares que eu vou, tem, sei lá, 40 anos, que na época eu tinha 20 e poucos, eu pergunto se eles conhecem Garota Nacional. Cara, a maioria da galera da América Latina conhece, porque essa música tocou em muito lugar. Se Garota Nacional, na época, tivesse a força de uma internet igual hoje tem, eu diria que a gente... o Samuel até brinca muito nos shows, fala que seria o Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, né? Provavelmente o Cristiano Ronaldo... Samuel fala isso de vez em quando nos shows. Provavelmente o Cristiano Ronaldo estaria dançando Garota Nacional, né? Na hora de comemorar os gols. São os reflexos, né, do mundo ter se tornado tão pequeno, né? Mas o modelo de negócio era outro, a indústria fonográfica na época estava muito bem, né? Esse álbum também, a música Partida de Futebol, foi para o álbum oficial da Copa de 98. Então foi um momento assim muito
para nós foi ótimo, foi uma experiência para quem imaginava fazer sucesso só em Belo Horizonte e 5 anos depois estar tocando numa FanFest em Marseille, na França, né? Tocando ginásio lotado em Barcelona, fazendo programa de televisão no Canal Plus em Paris, várias coisas, né? Coisas assim que a gente jamais imaginou que a gente pudesse fazer, né? Então, cara, e vocês, como banda, né, como negócio, né, óbvio, tiveram um baita de um sucesso como artistas, mas como negócio também, vocês também sempre foram muito inovadores, né? Vocês tiveram algumas iniciativas que foram bastante arrojadas para os seus tempos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho disso, depois até para a gente poder começar a falar sobre essa questão mesmo desse que nós estamos vivendo agora, né? Da explosão, né? Das startups, né? As unicórnios, temos uma unicórnio presente aqui na sala e tudo mais, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso daí e principalmente aquilo que a gente estava conversando também, quando nós três estávamos montando aí o nosso bate-papo nesse evento de hoje, a questão do novo normal, né? Já está meio cansando, então tudo é novo normal, tudo é novo normal. E se parar para pensar o que é normal, ou o que era normal e o que deixou de ser normal. E todo mundo falando muito da transformação digital. E se parar para pensar, né, assim, as tecnologias, as soluções digitais já estavam prontas há um bom tempo. Na verdade, o que aconteceu agora com o coronavírus foi pura e simplesmente acelerar o processo, catalisar o processo para que todo mundo botasse em uso essas soluções e com novos formatos, né? Então, pensando nisso aí, vocês que não tiveram coronavírus para estimular, como nasceu agora esse mundo das lives, né? Tudo é live, todo dia tem uma concorrência tremenda de lives com bons conteúdos, mas foi uma alternativa de veiculação de conteúdo diferente, ou melhor, já existia também, mas ganhou uma projeção tremenda. Cara. Conta um pouquinho para a gente aí desse... que foi essa trajetória da tecnologia. Eu vou contar o primeiro caso só. Quando o Skank gravou o primeiro álbum, a gente gravou de forma independente. O que eu falo independente? A gente tocou num bar durante 1 ano. A gente juntou o dinheiro, ninguém pegava grana. E a hora que a gente já tinha e tal, era um acordo que nós fizemos, juntar a grana dos shows que o Skank fizer, ninguém vai tirar, nós vamos guardar essa grana para gravar um álbum e lançar esse álbum. Já que a gente não consegue gravadora e tal, porque, na verdade, é o seguinte, eu sempre vou, tudo que eu for falar aqui, eu vou fazer comparação com startup, porque, para mim, todo artista é uma startup. As histórias são muito parecidas. Então, a gente juntou grana durante o ano, juntamos $10 mil, e com esses $10 mil a gente gravou o nosso primeiro álbum, mandamos fabricar 3 mil CDs e fizemos um videoclipe. Pode parecer absurdo, mas em 1993, foi quando a gente lançou o nosso primeiro CD independente, ninguém do Skank tinha aparelho de CD em casa. Então, quando você fala assim de inovação tecnológica, o que a gente apostou? A gente apostou que se a gente queria chamar a atenção da imprensa especializada, então já vamos gravar o nosso álbum num formato que na época estava falando de, todo mundo dizia que era o melhor formato existente e que era a grande sensação da música nos próximos anos. Então, vou fazer uma comparação bizarra, é como se a gente começasse o iFood já é inovador, mas como se, a partir de hoje, o iFood começasse a entregar por drone. Era aquela coisa assim, chamou a atenção de todos os críticos, tanto que saiu crítica no Estado de São Paulo, saiu na Folha, saiu no Globo, Jornal do Brasil, que era um jornal muito forte na época. A gente conseguiu sensibilizar vários jornalistas. E essa ousadia a gente teve no nosso primeiro álbum.
A gente teve na história de gravar o clipe de Garota Nacional. A gente teve quando pivotou a nossa carreira no 4º álbum, quando as pessoas esperavam que a gente continuasse fazendo músicas muito animadas, de festa e tal. Aí a gente lançou Resposta, com uma mudança de rumo na carreira completa. E eu acho que as pessoas acabaram acostumando, com o passar do tempo, de ter um Skank diferente a cada álbum. Tipo, existe uma essência que permanece, mas as referências as referências musicais mudando a cada álbum. Por exemplo, a gente gravou ao vivo em Ouro Preto em 2001, quer dizer, vai completar 20 anos. A seleção das músicas que a gente iria gravar em Ouro Preto, a gente já fez no nosso site uma pesquisa há 20 anos atrás. E o que é mais interessante, você imaginar assim, poxa, a Skank, naquela época, não tinha Vou Deixar, não tinha essas músicas todas que a gente lançou recentemente e tal. A gente achava que Garota Nacional ia ganhar disparado a pesquisa. A Garota Nacional vai ser a primeira. E não foi. A música Resposta teve mais votos do que Garota Nacional. E isso, para mim, foi uma grande lição, porque, às vezes, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente se mantenha atualizado, eu fui surpreendido naquele momento ao ver que a pesquisa que nós fizemos não batia exatamente como que eu imaginava. Ali eu já vi assim, eu falei, preciso ligar mais as minhas antenas para o que acontece lá fora, ao invés de ficar só confiando no meu feeling e na minha experiência. A sua certeza, né, cara? Você tinha certeza de que era aquilo, porque já tinha bombado e exatamente. Aquele sucesso ia se repetir. Ali, o famoso, eu gosto de falar muito, a história do double check, ali eu falei assim, eu preciso sair de casa e preciso saber o que as pessoas que gostam do meu trabalho estão pensando. E com rede social, isso melhorou demais essa relação, né? Por mais que as pessoas, às vezes, sejam muito agressivas nas redes sociais, elas nos passam exatamente o sentimento delas. A gente tem que saber filtrar os exageros e entender, às vezes, o que eles querem dizer. Bacana demais, cara. Bacana demais. E vocês não tinham Canvas, não tinham nada dessas metodologias aí das startups, Lean Startup, né, cara? Mas cara, já o modelo mental era... Nada disso, cara. Porque, na verdade, a indústria do entretenimento, de uma forma geral, ela é muito pouco profissional, né? É impressionante isso. Você vê, por exemplo, os musicais da Broadway, você vê Cirque du Soleil e tal, né? Coisas sensacionais. Cirque du Soleil está abrindo falência. Outro dia eu li um negócio a respeito disso. Porque são modelos muito baseados no feeling das pessoas, sabe? Utiliza muito pouco dados mercadológicos e estruturas e ferramentas que são muito utilizadas nas empresas de uma forma geral. Não estou falando que, a gente não trabalha com orçamento. Não é isso, não. Planejamento, perspectiva de faturamento, perspectiva de lucro. No final do ano eu tenho que fazer uma entrega de tantos milhões de reais, eu tenho que ter esse faturamento. Isso é uma coisa que, no meio artístico, ainda é um pouco, eu diria assim, criticado, porque tem aquela coisa, a arte, né? Isso é ruim para o meio de entretenimento, né? Uhum. Mas aí eu te digo que a Covid veio para ajudar, porque as lives, elas são todas patrocinadas
por marcas. E não existe ainda cultura de você fazer uma live e o artista, as pessoas comprarem ingresso para ver uma live. Uhum. Ainda não existe essa cultura. Mas aí o vínculo de marca, ele está sendo desenvolvido de uma forma muito rápida, muito rápida. E eu acho que isso vai se tornar uma coisa mais natural e mais naturalmente aceita. Legal. Cara, mas deixa eu já aproveitar que você provocou o Gente, Marcos ali, né? eu tô usando a toalha aqui porque o meu cantinho aqui, onde é que fica o piano, é quente. E aí, Cheio de luz, né? essa coisa de artista, né? Tem que aparecer, cheio de luz e tal. Mas eu queria dar o direito de resposta ao Marcão, já que você falou lá do iFood, né? Ah, se o iFood de repente aparecer entregando de drone, né? Ô, Marcos, como é que estão o que vocês estão fazendo de novo aí, cara? E como é que tá? Como é que tá? E gente, só voltar um pouquinho até no convite que eu fiz para vocês, nesse bate-papo de hoje, né? Por que eu resolvi, por que eu convidei essas duas pessoas? Primeiro que são duas pessoas que eu admiro muito, que eu sempre tenho como referências quando eu preciso trocar algumas ideias, testar algumas hipóteses, eu sempre gosto de ter com eles meus momentos ali de reflexão, né? E, aliás, não só ele, eu tenho outros amigos que eu gosto sempre de compartilhar minhas ideias e tentar derrubá-las para melhorá-las, né? Mas nós temos na sala aqui duas pessoas com perfis históricos profissionais antagônicos, mas quando você para pensar, uma coisa soma com a outra, né? O Henrique já narrou aí, ele veio de uma carreira artística, né? Aliás, é uma carreira interessante que ele... vou falar um pouquinho de rótulos, né? Assim, ele é um cara que formou em economia e, de repente, o cara é economista, mas trabalhava na área de TI, né? Que já era um negócio meio diferente. Naquela época, economista não tinha tanto essa pegada com a tecnologia como o Henrique já tinha. E, de repente, o Henrique larga a mão de tudo para seguir a carreira artística, bomba e tal, e é um cara que empreende em biotecnologia, ou seja, um músico economista que veio da TI e que empreende em biotecnologia, um projeto super bacana que é a Bionin. E do outro lado a gente tem o Marcos Cardoso, que é um cara que vem da auditoria, né? Um setor da economia, né? Inclusive eu sou sócio de uma empresa de auditoria e consultoria, que é a Amur, e conheço bem essa questão do rigor técnico, procedimental, né? Assim, você tem que seguir normas e normas e normas, e o auditor vai atrás daquilo que está fora da norma, e de repente o Marcos, na sua carreira, cai dentro de um unicórnio, né? Uma empresa que é um ícone nacional, que é o iFood, e ele tem a responsabilidade de tocar e de diretoria, a diretoria de controladoria. Agora, ele tem que implementar as boas práticas de governança, risco e compliance numa empresa que é extremamente inovadora, com um modelo de negócio disruptivo, né? E aí, Marcão, eu queria passar a bola para você, então, para você contar para a gente como é que é esse desafio, né? De, ao mesmo tempo, estar numa empresa extremamente inovadora e tem que ajudá-la nesse momento do seu crescimento exponencial, né? Que a complexidade aumenta também exponencialmente. Como é que você implementa boas práticas de governança risk compliance, né? Conta pra gente aí, por favor. Beleza. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, Henrique, eu queria te dizer que você é a materialização de muitos de nós aqui, que somos frustrados, não temos coragem de correr atrás dos sonhos e aí acaba se apegando a uma carreira aí profissional para pagar as contas, né? Mas parabéns. Falando um pouquinho da trajetória, né, Marcos? Como você colocou aí, eu passei muitos anos em auditoria. Foram 15 anos, especificamente falando, e passei alguns momentos muito interessantes, porque na auditoria, eu me lembro que eu comecei, talvez possa soar aqui estranho para muitas das pessoas que estão nos ouvindo, eu comecei não tinha computador. A gente fazia papel de trabalho no que a gente chamava de 14 colunas, que é onde a gente conseguia fazer nosso... E já foi uma revolução para o nosso trabalho quando a gente migrou, então, para a parte de
que a gente poderia fazer as documentações do nosso trabalho, o trabalho do auditor é muito de documentação, de evidência, no computador. Isso aí já foi um avanço. E, ao mesmo tempo, as empresas também passaram por um processo de mudança muito grande, que foi a questão dos RPs, que antes não havia RP. Então, quando eu me lembro que você, como auditor, ia pedir um relatório, você tinha que assinar uma lista lá de chamada, ficava, e o cara falava, passa aqui na quinta que tal hora eu vou te entregar esse relatório. Você tinha que ficar numa fila de espera para gerar esse relatório. Hoje isso pode parecer, se você fala para um menino de 20 anos, o cara fala, que isso, tá maluco? Que coisa é essa, né? Que coisa absurda. Bom, e aí ocorreu a migração e eu tive a sorte de não ter feito essa migração direto, de ter saído de uma empresa tão por rigor técnico, que é a própria essência da auditoria, né? Mas eu antes tive uma passagem pelo private equity de um banco de investimento. E aí, ali que eu comecei a, de fato, perceber como que a vida real é, né? Como que você tem que, de fato, se jogar ao risco, né? E empreender, né? Para poder movimentar as coisas. E aí foi justamente no ano lá que eu passei por aquele escândalo da Enron, passei também pelos problemas que tiveram na crise de 2008, e aí que culminaram lá com as leis Sarbanes-Oxley, né, que foi um inferno na vida do auditor. Aquilo ali começou a, de fato, tornar a vida do auditor ainda mais complexa. Bom, então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um pano de fundo para tocar o paralelo agora. Quando eu entrei no iFood, uma das minhas expectativas, eu estava numa empresa tradicional, uma empresa de trading, mercado de commodities, um investidor japonês. Você pode imaginar o quanto que era tradicional. E aí eu estava cansado daquilo, eu estava com uma excelente remuneração, com muito boa reputação lá perante aos investidores. Mas eu falei, cara, não é isso. Tinha alguma coisa me incomodando, eu falei, eu quero sentir um pouquinho disso que está aí, né? Então, até em termos financeiros, não foi no primeiro momento vantajoso para mim, mas eu queria viver isso aí. E não me arrependo, porque quando o mosquitinho morre, é impressionante. No começo dá até um pouco de choque, porque você vem de um ambiente muito controlado, onde tudo tem um processo, tem uma requisição, tem que pedir a bênção para o chefe do chefe do chefe. Porra, e ali você passa a perceber que você está num ambiente onde, primeiro, o conhecimento é muito importante, mas mais do que isso, é a consciência de que você está num ambiente interdependente. O que eu quero dizer com isso? Que todas as áreas ali, elas de alguma forma, elas precisam uma das outras, elas se nutrem uma das outras. Então, o trabalho funciona de uma forma absurda. É impressionante a velocidade que se é dado nas decisões, nas mudanças, né? Então, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falava, cara, você lembra como era antigamente o papel do executivo de finanças, né? Ele sofria durante 2, 3 meses para aprovar um orçamento, aí ficava lá tentando, marretar para criar um colchão, porque se alguma coisa desse errado, você conseguia, recuperar ao longo do ano. Aí ficavam 3 meses daquelas discussões, varando noite. Então, os cônjuges da turma lá do planejamento, ficava pé da vida, que é virando madrugada, e entregava um negócio que, quando entregava, já estava caduco, né? 3 meses depois, hoje, 3 meses depois, o mundo já mudou. A título de exemplo, a gente tem crescido aí, no último ano a gente cresceu 100%, então dá mais ou menos quase 10% ao mês. Então, se eu fizer um orçamento, demore 3 meses, quando eu acabei o orçamento eu já estou falando de alguma coisa muito distante. Mas um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, e talvez essas empresas que se dizem startups, o iFood ele já está num modelo um pouco superior, né? Eu diria uma scale-up,
é o fato da cultura. Eu acho que a cultura é muito forte. Porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, acaba que é muito fácil você copiar qualquer inovação. A inovação por si só, você consegue criar alguma coisa muito legal, muito inovadora, ou como hoje todo mundo fala, disruptivo, né? Mas ela é muito facilmente copiável, né? É uma questão de tempo. Mas tem uma coisa que nessas empresas você não consegue copiar, porra, é a cultura. E é isso que faz toda a diferença. Então, a cultura ali é muito arraigada. Então, quando você fala para um cara lá de uma área que, porra, vai ter aquele projeto, ele não está pensando que aquele projeto é do CEO, do CFO, do CHRO. Ele não está pensando nada disso. Ele fala, cara, isso aqui é meu, me dá aqui que eu vou fazer isso aqui acontecer. E como a gente sempre diz lá, quando você começa uma jornada, no máximo você conhece 30%. O resto é quebrando a cabeça, errando. Lá é uma mudança de mentalidade muito grande, porque quando você pensa numa empresa de auditoria, você não pode errar, você é treinado para não errar. E para você não errar, você tem 300 filtros. Então, você faz o trabalho, o sênior revisa, o gerente revisa, o supervisor revisa, o gerente revisa, o sócio revisa, depois tem o segundo, terceiro e quarto sócio. Lá não. Lá você, obviamente que não vai ser um erro deliberado, mas o erro, ele é aceitável, porque o erro, a gente não entende o erro como algo negativo. E aí, pegando lá o que Thomas Edison sempre falava, né, quando ele, tentando inventar a lâmpada, falou, puta, errou 99 vezes, ele falou, não, é mais, pô, eu já sei mais uma forma como não fazer. Então, acho que é muito disso. E essa mudança de mentalidade pode parecer banal, mas acho que é que faz toda a diferença, porque a empresa ganha uma velocidade, e lá a gente até criou o conceito do jet ski. O que são os jet skis? Então, pegando um pouco, eu não quero entrar muito no tecnês, mas pegando um pouco o conceito do modelo ambidestro, foi criada uma diretoria, que é a Diretoria de Novos Negócios, e ela fica totalmente dedicada a isso. E hoje, grande parte dos recursos do iFood são jogados nessa diretoria, que é um cara, esse VP, ele tem que ficar tocando jet ski. A função dele é ser o deus dos jet skis, ele tem que criar jet skis. E todos nós sabemos que um monte daqueles jet skis vão bater no muro, vão quebrar, vão se destruir, não vão dar em nada. E tá tudo bem. Mas vai ter um ou dois que vão virar uma lancha e, quem sabe, um transatlântico. Então, essa é a mentalidade que nós temos lá. É a inovação na veia. E outra, a hierarquia, ela é muito horizontalizada. Assim, não tem essa do, pô, alguém teve uma ideia, a ideia tem que partir do CEO e permear pela organização. Não. As coisas são discutidas, são debatidas. A gente também tem uma coisa lá que a gente usa muito o conceito do radical candor. Se não tá bom, a gente pega e fala. É papo reto, não tem muito esse negócio do mimimi. Vamos lá e vamos fazer. Não tá bom, tem que ser dito e aprimorar. O que você falou das hierarquias, né, é um dos conceitos, né, que estão sendo revistos, né, porque eu, inclusive, quando a gente pensou em fazer essa live, né, eu fiquei pensando no roteiro, o que eu vou apresentar, como é que eu vou apresentar o Henrique, como é que eu vou apresentar o Marcos, como é que eu vou fazer o script inicial, igual que é o meio padrão, né, as lives dos economistas, né, do mundo dos negócios, já tem um roteirinho meio clássico ali, né, que aparecem uns slides com algumas estatísticas, alguns estudos, né, algumas projeções, e depois apresento o doutor fulano de tal, que é formado não sei aonde, tal, eu falei, cara, não vou fazer nada disso, vou fazer um negócio diferente, vamos começar a live, pô, Henrique, vamos começar a deixar a sala aberta, todo mundo que for entrando vai pegar o making off ali, a gente conversando, batendo papo, e você tocando, você topa? Topa. Beleza, porque exatamente para a gente estar vivendo, acho que essa é a parte bem gostosa dessa guinada que a gente está dando agora, né? Dessa quebra de alguns padrões, né? Do título, né? Pô, você é um economista, então você não pode mexer com TI, né? Eu tive 3 anos atrás, aliás, o Olegário que está aqui comigo,
Nós fomos correr a maratona de Chicago, né? Depois a gente foi visitar lá a Kellogg Business School. E a filha do diretor, o diretor que nos recebeu lá, a filha dele estava sendo graduada em engenharia e neurociência ao mesmo tempo. E aí eu, como um cara com um modelo mental mais compartimentalizado, porque a nossa época assim, né, você fazendo medicina, fazendo neurociência, você tem que estar na escola de medicina, você não pode interagir com a escola de engenharia. E aí eu fiz essa pergunta, mas qual vai ser o título dela? Engenheira ou neurocientista na escola de medicina? Eu falei assim, não sei, hoje isso também não é muito importante mais. Né? Importante não é mais o título que você tem, mas o quanto que você entrega, quanto você está criando para o seu público. Né? E aí, desculpa, Marcão, eu vou voltar a bola rapidinho ali para o Henrique, porque quando você falou dessa questão aí da tentativa e erro, né, da convivência natural com o erro e não punindo o erro, né, está muito ligado, né, Henrique, à parte artística, né, assim, o modelo de criação artístico segue muito nesse padrão, né, ou melhor, não tem um padrão, você tem a liberdade para tentar, né? Existe... Pô, o Marcão falou umas coisas ali que eu acho super interessantes e super importantes. Primeiro, a história não ter menos níveis, né, dentro de uma empresa, né, para ficar mais fácil. Ninguém é dono da ideia. Isso é um negócio sensacional. O importante é que a ideia seja realizada. A história de, beleza. A história de fazer rápido para errar rápido e corrigir rápido, né? Uma das coisas que eu tenho falado muito é que, principalmente nas áreas técnicas, os profissionais são muito fechados, né? Eu sou especializado nisso e tal. E o mundo, de uma forma geral, não é só por causa da Covid, não, eu já vinha falando sobre isso. As pessoas deveriam ser mais, aí usando alguns termos que a galera tem usado, são os slashers. O cara sabe disso, barra isso, barra isso, barra isso. Aí, ou outro palavrão também, que são os polímatas. São aqueles caras que são especializados em mais de uma coisa, né? É igual você falou, engenheira de produção e neurociência, né? Porque eu costumo falar muito o seguinte, se o cara é especializado só numa vertical, ele não inova, ele só melhora. Entendeu? Para ele inovar, ele tem que conhecer mais de uma área, para ele, às vezes, mudar a direção das coisas e achar uma solução que seja inovadora. E um dos grandes caminhos para que uma pessoa possa ser criativa é a arte. É a pessoa ter a liberdade de dar um papel branco e falar assim, desenhe, crie algo novo, interprete um personagem, porque às vezes para você apresentar a sua nova ideia perante a empresa, você tem que ter a liberdade, você tem que ter o controle das suas emoções para você saber explicar aquilo que você está pensando. Então eu acredito que a arte, de uma forma geral, ela voltará a ser um elemento importante para as empresas. Hoje nós temos um presidente que acha que lei de incentivo é uma besteira, né? Ele está quebrando a cara, porque lei de incentivo para a cultura é lei de incentivo, né? Para a indústria é subsídio, né? É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. A indústria pode receber subsídio, mas a área criativa não pode usar a lei de incentivo. Então, assim, o mundo vai precisar da arte para que as pessoas voltem a ser mais criativas. Elas consigam pensar de forma diferente e ser inovadoras, igual o Marcão. Cardoso é Marcão e aqui Marquinhos, isso. Igual o Marcão estava falando. Mas você tem uma outra veia aí, né? Um outro boné, que foi até onde a gente se conheceu, quando a gente foi para o conselho lá daquela startup, né? Da Cromoap, lá com o pessoal da Confrapar e tal. E foi uma experiência super legal, porque eu sempre te admirei lá como artista, né? Você, o Skank, como todo mineiro que se preza na minha idade, fãs de carteirinha, e de repente, sento numa sala de conselho junto contigo e você
dando pitacos, né, sobre mercado, sobre gestão, sobre finanças e tal. E depois a gente acabou batendo muito papo, muita bola aí em cima do seu projeto lá do Bionin, né? E aí, nesse momento, você é empresário e você já, em vários momentos, a gente trocou ideias e você me confidenciou as suas dores como empresário. Né? Caramba, eu preciso fazer lá o meu registro no mapa, eu preciso botar processo produtivo, eu preciso... Que aí já não é tanto, já não é mais a parte criativa, já é business mesmo, é procedimento, padrão. Como é que fica isso na sua cabeça, cara? Eu vou usar uma coisa, aí vocês dois são até especialistas nisso, que é a história de compliance, né? Uma vez eu fiz uma palestra junto com um matemático da PUC do Rio, que a palestra era o seguinte, era eu provando que a música era matemática e ele provando que a matemática não era uma ciência exata. Exata. E era muito interessante porque a música ela é baseada na física, sons, né? Sons, de uma forma geral, são baseados o som, a cor, as imagens, é tudo física. E ele falando que a matemática, aí a gente começa a falar aí vai até a física quântica, que a grande grande função da matemática hoje em dia não é estabelecer, às vezes, uma precisão, mas estabelecer a direção. Então, a história de você usar o Big Data, de você usar BI, usar todas essas ferramentas hoje em dia, é muito para você saber se você está na direção certa, né? Então, aí a música, aí a gente começa a falar de planejamento. Por exemplo, o Skank ganhou um Leão de Ouro em Cannes, de social media, num projeto que a gente fez com o pessoal de São Paulo. A gente criou 60 mil bandas virtuais. A gente sincronizava 6 telas do YouTube e as pessoas podiam tocar junto com a gente. Projeto super legal, foi feito há 10 anos atrás. E até hoje não foi feito ainda. Eu estou vendo esses vídeos todos que estão acontecendo, todo mundo tocando com todo mundo, né? Que a gente vê, toca violão, toca... Tá, a gente fez isso há 10 anos, sincronizando o YouTube, e as pessoas podiam fazer isso. Então, acaba que o meio artístico, para ele, inclusive, se manter, a gente é obrigado a seguir a maioria das regras que o meio empresarial utiliza. Nós não temos a experiência e também a precisão com relação a resultados e a números. Isso é uma característica do nosso meio, ser um pouco um caos organizado, né? Dificilmente você vai falar assim, você encontrar 2 artistas que um vai falar assim, e aí, o seu EBITDA subiu esse mês passado? Então, não sei o quê. Beleza, qual que é a sua projeção de lucro? Você vai crescer 30%, 40%? Tem uma coisa extremamente normal de uma reunião empresarial, você jamais vai ouvir um artista falando isso. Embora que a gente fez um projeto lá junto com o Leandro Rocha e o pessoal lá do Nizanguanais, você lembra? Lá da XYZ, para a gente tentar fazer uma análise preditiva dos eventos, né? Dos shows e tudo mais, porque realmente é um mercado que é muito solto nesse ponto de vista, né? Até hoje. Né? Até hoje é assim, Bacana. Mas aqui, eu queria voltar lá no Cardoso agora, no Marcão, meu xará. Ele usou um termo, né, da scale up, né? Assim, a gente já não é uma startup, a gente já está num momento talvez de scale up, né? E aí você me lembrou de um projeto, né, que a gente tocou pela Moore, com um outro baita amigo nosso aqui de BH. Você conhece ele também, né, Henrique? O Luiz Cláudio Tangari, lá da Strider? Então, o Tangari é um empreendedor serial, aí, um cara fantástico, é um polímata também. E inclusive teve um aniversário dele que em determinado momento a gente já estava com tanto uísque na cabeça, começaram a falar do tal do gato de Schrödinger,
que tá dentro da caixa, você abre a caixa, ele tá morto, não sei o que, caramba, e dali nós fomos conversar de Star Wars, e no final da noite a gente estava falando de investimento no Comprapar. Enfim, era esse o nível da conversa com os caras. Mas o Tangari, ele lançou a Strider, né, há uns 5, 7 anos atrás, junto com mais 2 empreendedores, a Gabi e o Carlão. E aí foram trilhando o processo convencional, né? Receberam Series A, Series B, depois acabou que em 2018, na virada de 18 para 19, se não me engano, ou 17 para 18, não me lembro, eles estavam sendo negociados pela Syngenta, a Syngenta, uma empresa suíça, né, uma multinacional da área de defensivos agrícolas, sementes e tal, uma empresa de mais de 200 anos, extremamente rigorosa nos seus controles e tal, e os caras tinham que ajustar a empresa, né, a Strider, uma startup com todas essas características, né, que nós acabamos de narrar, e de repente os caras tinham que se ajustar a um modelo de governança de uma multinacional suíça de 200 anos de vida, né? E aquilo foi um lío, foi um desafio tremendo. A gente tem até um vídeo no YouTube, depois a gente vai mandar para vocês, com eles contando como é que foi essa trajetória e como é que a gente ajudou a arrumar a casa lá. Mas então, Marcão, o que eu queria era assim, vocês, do ponto de vista de título, né, que o mercado da inovação usa, vocês realmente já saíram da startup, já estão na scale-up ou até já estão saindo do modelo, no momento de scale-up, né? Como é que tá esse negócio, cara, assim, de aumentar essa complexidade? E você até já narrou que questão da empresa ambidestra, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão da ambidestria. É um título mais acadêmico, né? Mais na sua realidade, lá é o que você está vivendo, né? Vamos lá. A gente sabe que o mundo anterior ele era mais certinho, mais regradinho, né? E agora a gente passou aí para a sociedade do conhecimento. O que se fazia antes num Excel, batia no peito na área de finanças, o cara bom em Excel resolvia tudo. Agora não dá mais. Mas tem questões que são inegociáveis, Marcos. O profissional de finanças ele tem uma obrigação fiduciária, que é, independente de qualquer coisa, ele precisa manter e garantir aos investidores, e antes a gente ficava muito focado aos investidores, hoje eu vou usar a palavra aqui, stakeholders, porque é algo mais abrangente, porque você não está mais só interessado aos stakeholders. Hoje em dia, desculpa, aos investidores, né? Hoje em dia você está aos stakeholders. O que é isso? Você precisa prestar contas de alguma forma, porque o mercado ele te cobra isso. Tudo isso que nós estamos falando aqui é muito bonito, é muito lúdico, mas o mercado paga um prêmio para aquelas empresas que não têm o rigor, vamos dizer assim, ético, não tem o rigor lá com a governança, com compliance, etc, etc. Isso aí sai nos jornais todos os dias. Então, é sempre um trade-off, não diria um trade-off, mas é uma negociação constante, onde o profissional de finanças ele tem que estar sempre ali balanceando. Que antes ele era meio que o departamento do não, né? Ele chegava lá, ele determinava qual era o orçamento, ele determinava em que ia ser investido, alguém ia pedir alguma coisa, ele falava que não aprovava. Hoje em dia, essa consciência mudou para o bem. E o profissional de finanças ele tem que estar muito mais envolvido no negócio. Ele hoje precisa atuar como um parceiro do negócio. E para atuar como um parceiro do negócio, ele tem que entender mais do negócio. Ele não pode mais se prender somente aos conhecimentos técnicos que eram exigidos anteriormente. Ele agora precisa ter a sensibilidade, que o Henrique bem comentou, e precisa entender o negócio. Ele tem que sentar lá do lado do cara de marketing e falar, cara, me explica aí, como é que você... E não é só falar, não. De repente, ele tem que construir junto com o cara de marketing, com o comercial. Então, eu imagino que tenha um tripé hoje nas organizações que seja muito importante. Que a gente não consegue mais nada hoje nas organizações se você não tem uma qualidade muito boa do teu capital humano. O
teu capital humano hoje ele tem que estar em outro nível, porque senão você não consegue. O que acontece? O volume de transações ele é tão impressionante, o volume de crescimento, né, do iFood é tão impressionante, só para dar uma ideia do que eu estou falando, eu vou fazer 2 anos de iFood em julho. Eu entrei lá, a gente fazia 6 milhões de pedidos ao mês. Nesse último mês, a gente entregou 32 milhões. Brincadeira, hein? E isso eu estou mantendo tudo mais ou menos com o mesmo time, só que você precisa subir a régua, você tem que trazer pessoas boas. Então, o que eu estava falando a gente precisa de um tripé muito, muito bem montado, que eu considero que é o CEO, o CFO e algumas empresas falam CPO, que é o People, né? O Chief People, que são pessoas fundamentais. E esse tripé, claro que todo o restante é muito importante, mas esse tripé é o que vai dar direcionamento de alguma forma, porque sem talento a gente não consegue nada. E, infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem uma crise de talentos, né? Eu participei de eu estive na Índia no ano passado, participando de uma conferência lá do nosso investidor, e aí foi perguntado ao pessoal da Blackstone por que eles não tinham tantos investimentos aqui no Brasil, na América do Sul. E ele falou, pô, vocês não têm segurança jurídica e não tem engenheiros. A gente precisa de engenheiros. Hoje, nesse mundo de tecnologia, eu preciso de engenheiro. Na Índia, são formados quase 1.000 engenheiros por ano. Aqui, de qualidade, talvez não sejam 200. Então, esse tipo de coisa faz uma diferença tremenda nos negócios que a gente vai ver daqui para frente. Porque hoje, não adianta você botar, vamos fazer assim, lá no nível, né? Você botar um analista contábil, por exemplo, lá, ou de planejamento financeiro, o moleque que está entrando lá, e desculpa o termo, não é pejorativo, só é um termo carinhoso para dizer que é um cara novo, pô, ele tem que estar antenado, ele tem que ter a sensibilidade, como o Henrique mencionou, nem sei se eu sei falar isso, polímata. O cara tem que entender, tem que ficar com a orelha lá aberta. Porra, o que o cara está falando aqui de marketing? Vai ter uma campanha aqui, como é que funciona isso? Capturar, porque o volume de transações é tão grande que você não consegue, você é atropelado pelo tempo e pela pressa, né, de fazer as coisas. Então, a questão do executivo de finanças em relação à questão fiduciária é inegociável. Isso aí a gente tem que ter. O que a gente tenta fazer? Funcionando como um parceiro de negócios, a gente tenta se antecipar e conversar com as áreas, porque combinado não fica caro e a gente consegue antecipar. Então, o que acontece? Pegando agora o gancho lá que você perguntou da ambidestria. Como eu tenho uns 20 jet skis rodando, esses jet skis tem muitos aí que vão quebrar, vão bater, o cara não pode. O que eu preciso? Eu preciso ficar lá perto do cara, tentar monitorar o que está acontecendo para trazer o reflexo disso para os números. Então, eu fico monitorando de perto. Mas eu jamais vou criar um sistema, um processo, um procedimento para aquilo ali. Deixa o cara lá criar. E vou controlando. Usar os sistemas convencionais de sistema da gestão da qualidade, que você tem que padronizar tudo, saiu 1 milímetro do limite aceitável, balão de consequência, isso não funciona lá. Não funciona. E uma coisa impressionante, isso aí talvez tenha sido o meu maior choque, mas hoje, graças a Deus, eu já me liberei disso, é a questão da aceitação do erro. Vai de novo. A gente sabe que o produto que a gente está lançando, ele não é o melhor produto. E aquilo ali vai ser um MVP que semana que vem ele vai estar maior e na outra semana ele vai estar melhor. A gente tem um conceito muito interessante lá que é Eat Your Own Dog Food. O que acontece? Tudo que a gente lança, primeiro quem tem que experimentar são os funcionários do iFood. Então, é experimentar mesmo, para criticar, dizer que está ruim, para falar lá para a pessoa, pô, isso aqui tá uma bosta, melhora aí que isso aqui não tá legal. A gente não tem esse problema para justamente melhorar e chegar no cliente um produto melhor. Então,
só para dar um exemplo rápido, a gente lançou um produto que hoje ele é uma referência mundial dentro do grupo Naspers, que é um dos principais investidores do mundo em food delivery. Ela hoje tem talvez o domínio de mercado, se você for ver, porque ela investe em várias empresas. Ela tem empresas na Índia e na China. Só esses aí, então, o que a gente faz aqui num mês, o cara lá na China faz quase o dobro num dia. Isso aí é só para ter uma noção de proporção. E ela curte muito o jeito do iFood e lançou o Loop. Não sei se aí em BH já tem, mas o Loop foi um conceito barato de almoço, que é a marmita. Pô, você consegue programar. Aquilo ali dá uma tranquilidade para o dono do restaurante, que ele sabe quanto que ele vai vender amanhã. O cara não... Normalmente a gente faz isso com restaurantes aquilo, para ele padronizar determinados pratos. O cardápio ele não pode ser extenso, então é um cardápio lá de 4, 5 pratos. Mas o cara tem previsibilidade. Olha que maravilhoso para isso. Aí não precisa fazer bandejas e bandejas de comida e depois jogar tudo no lixo. Cara, sensacional isso, hein? Isso aí foi um produto que arrebentou. Assim, hoje, todos os nossos parceiros, primos, vamos dizer assim, que são empresas relacionadas, eles estão tentando aplicar isso aí. E é uma solução relativamente simples, mas o que eu quero dizer é que a simplicidade desse caminho é tudo. E é isso que eu gosto muito do conceito de startup, né, dessas empresas inovadoras, que eles buscam a simplicidade. E, às vezes, a grandiosidade das coisas está na simplicidade. Às vezes não, praticamente sempre, né? Mas, deixa eu falar aqui, deixa eu aproveitar esse momento, é o seguinte. Tem uma música do Lulu Santos que fala um pouco desse negócio de startup, que é assim, ó. Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, ou quantas pedras me atiraram, ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é só easy se viver. É exatamente isso, cara. É isso aí. Mas já que vocês tocaram nesse ponto aí, né? O Marcão falou uma palavrinha-chave, que tem uma amiga minha que está com a câmera fechada aqui, mas eu tenho certeza que ela bateu palma lá, que ela ficou super feliz, que é a Adriana Soler, é uma parceira e professora da Fundação também, que a gente escreveu aí sobre maturidade de governança e gestão, né, e no nível mais alto, né, desses ciclos de vida das empresas, o nível mais alto entra... Ah lá, ela abriu lá e está dando tchauzinho, está de lado aqui e tal, não sei, achei que era cerveja, mas é o seu... Então, essa fera aí, Adriana, a gente tem falado muito essa questão da governança no mais alto nível ali, né, envolvendo os stakeholders, né? E aí eu acho que tanto o iFood quanto o Henrique, depois eu faço conexão com o Henrique desse ponto aqui do stakeholder, né? É que o modelo de negócio da empresa já pressupõe esse envolvimento na criação de solução para os terceiros, né? Assim, que o nosso resultado econômico financeiro tem que ser fruto da gente resolver alguma coisa não só para o meu cliente, mas para o entorno, né? Aí eu vou comentar do iFood primeiro, depois eu volto lá no Henrique. A gente está chegando aqui no final do nosso horário. O iFood, semana passada, o fundador do iFood, me faltou o nome dele aqui, Marcão. Como é que é o nome dele, Marcão? Bloise, Fabrício Bloise? O Bloise, Fabrício Bloise. Ele participou de um evento que foi lá do Brazilian Silicon Valley. Aí estava o Fabrício, estava o cara da Nubank, da Stone. O André da Stone. O André da Stone, exatamente. E aí o Fabrício contando assim, a preocupação dele agora com o coronavírus, né, de como cuidar dos entregadores, né, que é um batalhão aí que vocês hoje empregam, não vou dizer empregar para não ter nenhum outro risco de vínculo empregatício, mas vocês dão sustento, o negócio de vocês gera o sustento o último número que você me falou era 90 mil entregadores, talvez hoje seja mais.
mas a preocupação de como usar as ferramentas tecnológicas para evitar que eles fiquem todos aglomerados ali no restaurante esperando, e aí eles possam se contaminar e tudo mais. Então, isso é algo que está dentro dessa lógica, né, de governança envolvendo stakeholders, né? E aí, fazendo a conexão lá com o Henrique, lá no Bionin, é um projeto, né, Henrique, que eu queria que você falasse rapidamente dele, porque ele tem um cunho ecológico, social, né? Você foi desenvolver um negócio que é eco-friendly e, ao mesmo tempo, você está investindo, fazendo plantações numa região semiárida de Minas Gerais, que é completamente desprovida de alternativas de negócios, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso aí, para a gente... Tá. Na verdade, é o seguinte, vendo o Marcão falando, é impressionante, assim, como uma empresa que está desse tamanho, que é o iFood, consegue tomar decisões rápidas. Por que eu estou falando isso? Porque o Skank, dentro do mercado brasileiro dos artistas, é um artista grande. E, às vezes, a gente fica vendo que certas decisões que a gente toma fica com muito receio do impacto perante as pessoas que gostam do nosso trabalho. E é impressionante como o iFood cresceu e continua tendo agilidade, né? E isso realmente é uma coisa que eu bato palma, né, totalmente. Agora, falando do Bionin, na verdade é uma coisa que eu sempre pensei o seguinte, que é o que todo mundo está falando hoje. Olha, a gente só tem um mundo, que é o planeta Terra. A gente já abusou dele bastante, ok? Não aprendemos a viver em outros mundos, que nós não gastamos dinheiro com isso. Então, nós temos que arrumar o nosso planeta, porque senão daqui a pouco nós não teremos nem esse mundinho, né, para a gente viver. Eu acredito, e meu produto é o seguinte, é um defensivo agrícola orgânico baseado numa árvore indiana. E a minha fábrica, a minha plantação, todo o meu projeto é numa cidade muito pobre de Minas Gerais, chamada Itinga, que fica do lado de Araçuaí. E é impressionante que eu, pessoalmente, acho que uma das consequências desse momento que nós estamos passando é as pessoas serem mais ecologicamente limpas. Essa história do dinheiro, papel, moeda, ele vai diminuir. As pessoas elas não vão querer pegar em dinheiro. Então, a história eu falo muito isso, a história do QR Code vai aumentar mais ainda, porque as pessoas não vão querer pegar em dinheiro, porque dinheiro é uma coisa muito suja. E também a gente não vai querer consumir muita coisa com químicos, igual a gente consumia e não prestava atenção. Porque a gente sabe que esse abuso em prol de produções quantitativas, né, sempre maiores, maiores e maiores, isso existem consequências. E eu acredito muito que esse vírus é consequência de algum erro, que seja um erro de laboratório, que seja um erro ou um abuso de consumo que acabou gerando isso. Então, eu sempre acreditei no mercado sustentável, eu nem falo do orgânico, e acho que ele ficará maior ainda por uma questão de cultura, igual o Marcão falou ali no início, a história, o tanto que é importante a cultura dentro de uma empresa, e eu falo que a inovação tecnológica, por melhor que ela seja, o mais difícil é ela mudar a cultura das pessoas para usar aquela inovação tecnológica. A inovação tem que ser muito boa, trazer muita novidade, porque senão as pessoas não vão querer mudar. O ser humano, nesse ponto, ele é meio preguiçoso, comodista, né? É isso aí. Gente, assim, eu acho que esse esquenta para mim foi bom, mas falta um minutinho para 7, né? E a gente tinha combinado de fazer essa live aí de 6 às 7. Eu vou continuar aqui no meu isolamento social tomando a minha cervejinha Verace, né? Lá do meu amigo Alessandro. Então eu queria já deixar para vocês um grande beijo, um grande abraço, agradecer demais a participação. Teve um monte de gente aqui perguntando, primeiro agradecendo e elogiando aí a fala de vocês dois. E o Rui, meu sócio lá na Amur, está perguntando, Henrique, que dia que vai ser a live do Skank? Vai ter, em breve.
Vai ter, eu tô sabendo que tem um negócio bacana vindo aí, mas obviamente não vou dar nenhuma palhinha aí. Mas eu vou deixar, Henrique, para você fechar a nossa noite, então, o nosso encontro aqui, com uma musiquinha para nos animar, né? O Marcão, você mostrou que é velho agora, cara. Não é palhinha, é spoiler. Pô. É verdade, é verdade. Marcão, obrigado, meu querido. Henrique. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos cantar junto agora. Vamos lá. Isso. Vai todo mundo junto? Resposta, vamos lá. Bem mais que o tempo. Peraí, pessoal. Ficou para trás também, que nos juntou. Ainda lembro. Vai, Marcão. Cara, eu sou um fracasso. Eu só vou no back vocal aqui. Os versos que são meus, que peço dos versos. Um prazer a todo mundo que entrou aí. Depois a gente faz outra. Abraço a todos. Muito obrigado, Henrique, Marcão. Fala, Henrique, Xará. Você começou falando aí que jamais imaginava que fosse fazer aquelas turnês. Cara, eu nem nos meus sonhos mais loucos poderia imaginar que um dia eu ia conhecer um dos meus ídolos aí de adolescência, né, cara? É isso aí, cara. Prazer, cara. Então, um grande abraço para vocês. Senão, daqui a pouco a galera derruba a gente assim, né? Pum! Isso aí. Henrique, obrigado. Marcão, um abraço, meu querido. Obrigado, fiquem todos com Deus e fiquem em casa, sãos e salvos aí do nosso coronavírus, tá bom? E que Deus nos proteja. Grande beijo, pessoal. Vai dar. É só